noite. Há tempos que eu venho pensando em fazer esse vídeo, aproveitando esse tempo que eu estou em casa também, para a gente ter uma conversa rapidinho com aquelas pessoas que acreditam na medicina tradicional chinesa, que acreditam em um trabalho mais holístico, nas terapias que existem, nas próprias terapias complementares que existem no SUS. Eu vinha pensando em falar um pouco sobre a questão desse confinamento que a gente está passando. Confinamento não, desse resguardo que a gente está tendo em casa, desse tempo que a gente está tendo para a gente dentro de casa. E há uma chuva de informações na internet, há um monte de confusão na internet, um monte de coisas que não eram para ser ditas, estão sendo ditas, coisas que... informações truncadas, mentiras na internet, uma série de coisas. Hoje a gente chama mentira de uma forma mais bonita, né? Fake. E algumas coisas assim, simples, não estão sendo ditas de forma bem clara. Às vezes dão com uma linguagem um pouco mais técnica, mais rebuscada. Eu vou tentar explicar aqui numa linguagem mais simples como é que o sentimento da gente pode interferir no sistema imunológico da gente. E como essa circunstância de estar dentro de casa o tempo todo pode gerar isso, essa coisa de você estar toda hora na internet procurando saber uma coisa, procurando informação, procurando um remédio, como se a gente fosse achar isso de uma hora para outra. E isso tem gerado uma série de sentimentos que não são interessantes para o nosso sistema imunológico, porque eles acabam atingindo aqueles órgãos que a gente mais precisa nesse momento. Na medicina tradicional chinesa, os dois órgãos mais atingidos pelo coronavírus é o baço pâncreas e o estômago, que é um órgão só, e o pulmão e o intestino grosso. Quer dizer, eles são dois elementos. Seria o elemento terra, que é baço pâncreas, e estômago, que esse é o órgão responsável por construir parte do nosso sistema de defesa, porque ele constrói através da energia dos alimentos nossa energia de defesa, e o pulmão, que é aquele que pega do ar, a energia do ar, do oxigênio, complementa com a energia que vem dos alimentos e formam todo o nosso sistema de defesa interno e externo. Esses elementos, eles têm referências em sentimentos. Se determinados sentimentos ficam muito tempo na nossa mente, a gente começa a sentir muito tempo aquela coisa, essa energia ela acaba atingindo um órgão desses. Porque é o que a gente chama na medicina chinesa da patologia psicoenergética. Quer dizer, o psíquico afetando, através da energia psíquica, afetando um órgão desses. E nesse momento, o que mais a gente precisa é que esses órgãos estejam fortalecidos. Tanto o pulmão, intestino grosso, o estômago e o baço. Certo? Porque eles compõem dois elementos. Baço, pâncreas, estômago compõem o elemento terra, e o pulmão e o intestino grosso o elemento metal. O elemento terra, ele é quem dá energia para o elemento metal. Ele alimenta no ciclo de alimentação. A gente vai fazer uma explanação rápida ali no quadro para poder vocês entenderem um pouco. Vou tentar explicar de uma forma um pouquinho mais simples, mais didática, como é que essa energia circula em nosso corpo, para vocês entenderem. Vamos para o quadro. Bom, vamos lá, para vocês entenderem mais ou menos a questão do sentimento e o órgão. Os chineses eles têm os 5 elementos, que é o fogo, terra, metal, água e madeira. Cada órgão, cada elemento desse, ele representa um órgão e uma víscera no nosso organismo. O fogo é o coração, o pericárdio e o intestino delgado. A terra é o baço pâncreas e o estômago. O metal é o pulmão e o intestino grosso. A água é o rim e a bexiga, é lógico, né? A madeira, o fígado e a vesícula biliar. Nesse sistema aqui, existe um ciclo de alimentação, onde o fogo ele alimenta a terra alimenta o metal alimenta a água
alimenta a madeira e o fogo, como já falamos, alimenta a terra. E a madeira alimenta o fogo. O que quer dizer esse tipo de alimentação? Quer dizer que esse órgão manda energia para esses órgãos. Esse órgão manda energia para esses. E assim esse ciclo vai. O que a doença vem, quando ela atinge um órgão, vamos supor, os pulmões, ela bloqueia, ela vai gerar um problema, uma estagnação, vai ou encher ou esvaziar a capacidade energética desse órgão, certo? Quando ele dá um excesso, ele gera um calor, o que acontece? Descoordena esse processo no nosso corpo. Essa energia que a gente está vendo nesses elementos aqui é a energia que circula em nossos meridianos no corpo, nos meridianos da medicina tradicional chinesa. É a energia do meridiano do fogo, alimenta a energia do meridiano da terra, que alimenta a energia do meridiano metal, que alimenta o meridiano da água, que alimenta o meridiano da madeira, e esse ciclo. E ao mesmo tempo que existe um ciclo de controle, que eu vou só falar aqui, mas não vou me aprofundar muito nisso. O nosso foco vai ser aqui, na terra e no metal. A água controla o fogo, que aqui é o ciclo chamado mãe-filha. Mãe-filha, 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 mãe, entendeu? E aqui é o ciclo avó-neto. A água controla o fogo, a madeira controla a terra, o fogo controla o metal controla a madeira, certo? E a terra controla a água, forma um pentagrama. Seria esse desenho aqui, mais ou menos, que nós temos aqui, ó. Esse desenho aqui, certo? Esse é como funciona a energia em nosso corpo, que circula pelos meridianos onde a gente coloca as agulhas da acupuntura, ou a gente faz a moxa, ou a gente faz o doinha, a compressão dos pontos, alguma manifestação pela pele, ou coachá nos meridianos, no pibu, que é a pele. Mas o que é que acontece? Nós sabemos que a doença, ela acomete o pulmão e nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico, ele está na base desses dois elementos aqui, terra e metal. O que é que acontece a terra e metal? Vamos explicar aqui. A terra, o baço, o estômago recebe os alimentos, ele macera os alimentos, o baço, e pega a energia desses alimentos e joga para o baço. O baço acende essa energia para o tórax. É chamado Guti, quer dizer, a energia do alimento. Pega a energia do alimento e acende ela. Do estômago ela acende para o tórax. O pulmão pega o ar, o oxigênio que tem no ar, e descende para o tórax. Quando o ar, que é o Ti, a energia do ar, junta com a energia do alimento, cria nosso sistema imunológico. Uma parte vai defender a externo e outra parte defende interno. Quando você acomete um órgão desse, por exemplo, se você pega aqui e ataca esse vai precisar mandar mais energia para esse. Bem mais energia para esse. Então você vai acabar gerando uma deficiência nesse. Então a gente tem que estar trabalhando harmonizado. Então o que é que acontece? Existem sentimentos que correspondem a esses elementos. Por exemplo, o sentimento da terra é a preocupação, é a reflexão, entendeu? Quando você está muito reflexivo, preocupado, são sentimentos do baço, a memória, são sentimentos do baço, sentimentos em função do baço. Vamos ver aqui.
como já sabemos, o baço ele vai pegar energia e vai jogar, vai acender para juntar com essa desse aqui para poder fazer a nossa defesa. Se você tem um problema normalmente nesse órgão, tem uma deficiência nesse órgão, normalmente você fica preso a um pensamento único. Quando você já imaginou, quando você fica encasquetado com uma coisa, que você fica lá, que aquele pensamento não sai daquilo, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que fazer... E não consegue pensar em outra coisa, só pensar naquilo, isso já é um sinal de deficiência de baço, certo? Quando você está preocupado com uma coisa, aquela preocupação toda, quer dizer, é a preocupação, você se ocupa com o que ainda vai acontecer. Então você fica o tempo todo ali só preocupado naquilo, só com uma coisa só na cabeça, aquilo ali, você vai fazer o problema inverso. Você vai atingir o baço. Como é que você atinge? Porque se você passar esse sentimento muito... Não é que você não vá ficar preocupado. É que se você ficar com um sentimento muito tempo ali repetindo ele, aquilo vira aquela psicoenergia, vai afetar o órgão nosso interno. Até um determinado ponto ele vai afetar os meridianos. E aí a gente trata com a acupuntura, mas chega um momento que ele aprofunda e ele atinge o órgão. Se você não tira essa energia negativa para fora, externaliza ela, ela vai chegar a um ponto que ela vai atingir o órgão. Ela sai das camadas superficiais, vai aprofundando a patologia, segundo a medicina chinesa, ela vai aprofundando até chegar no órgão físico. Certo? O baço ele estando nessa preocupação toda, o que acontece? Ele vai gerar uma deficiência. Quem alimenta o pulmão? O baço. Mas se a terra alimenta o metal, que é o baço que alimenta o pulmão, o baço e o estômago que manda energia para o pulmão e para o intestino grosso, o que vai acontecer? Vai acontecer que o quê? Vai faltar energia aqui no pulmão. Aí seu pulmão vai ficar o quê? Fraco. Pronto. Aí fica complicado. A preocupação vai lhe gerar um problema que vai deixar você com o sistema imunológico mais fraco. Por outro lado também, o sentimento da ansiedade e da tristeza melancolia, são sentimentos que atingem o pulmão e o intestino grosso. Vou dar um exemplo claro aqui. Quando você está gripado, como é que você fica? Você fica para baixo, você fica deprimido, você fica triste, você fica assim acamado, todo recolhido, todo encolhido. Por quê? A doença atingiu o órgão mexe com os seus sentimentos. Ao contrário também, acontece da mesma forma. Se você fica triste, essa coisa de ficar dentro de casa, ficar triste, na melancolia e tal, aquela coisa, só vendo coisas, só procurando notícia ruim, só procurando coisas ruins, você também está degradando seu sistema imunológico. A gente tem que ficar em casa procurando ver filmes que alegrem, que tragam alegria, que a gente dê risada. A gente tem que parar de sair um pouco mais da internet, vendo tanto fake que tem por aí, porque toda hora é uma notícia diferente, gente. Toda hora um diz uma informação, um posta uma coisa, outro mostra a coisa que está acontecendo em tal lugar, a coisa que está acontecendo em tal outro. A coisa é séria, todos nós já sabemos. Mas o importante nós já sabemos. O que é que devemos fazer? Que é ficar em casa. O importante nós já sabemos. Como é que evitar da gente pegar o vírus? O vírus é passado pela mucosa e é passado pelo nariz, pelos olhos, no contato com os olhos, com o nariz e com a boca. Então, os cuidados de higiene que nós devemos ter, os cuidados que nós devemos ter antes de entrar dentro de casa. Então, esses cuidados, a gente tem que saber desses cuidados. Pronto. Se a gente já domina, já tem conhecimento disso,
Não fica procurando notícia para ficar triste, notícia para ficar preocupado, notícia para ficar melancólico, porque essas notícias elas vão degradar seu sistema imunológico, que é o que mais você precisa agora. Procure uma forma de ser feliz em casa, medite, faça exercício, tome um bom... Outra coisa que é muito bom é precisa da vitamina D. Se você pesquisar sobre vitamina D, em qualquer lugar você vai encontrar isso. Vá no Google, pesquise sobre vitamina D. Você tomar 15 minutinhos de sol entre 12 horas e 13 horas é excelente para a sua saúde, para seu sistema imunológico. A vitamina D a gente chama de vitamina, mas ela é um hormônio, ela não é uma vitamina. Então você vai ter uma defesa melhor para o seu corpo. Então o que que custa ali? Pega aquele ciclo e cria uma rotina assim, olha, tal hora eu vou ver filme, tal hora eu vou ler, tal hora eu vou conversar, tal hora, mas não fica no Zap o tempo todo procurando notícia ruim, não. Não fica no Zap o tempo todo procurando tristeza, procurando se preocupar ainda mais. Respira, toma os cuidados que é necessário para a gente se cuidar, e principalmente para cuidar dos nossos idosos, para cuidar das pessoas mais velhas, e os contatos que a gente tem, como é que tem que ter, só sai em situação de emergência, porque a questão ainda está para chegar no auge do problema, que ainda, a gente está começando um problema, a gente está fazendo certo, que é ficar em casa. Vamos ficar em casa, entendeu? Faço um apelo, todo mundo em casa, vamos aqui, eu estou aqui, minha filha está filmando, uma está filmando, outra está sentada ali me assistindo, e aí já é uma coisa que a gente está procurando para fazer aqui, certo? Tentando dar alguma informação. Então esses sentimentos, eles derrubam seu sistema imunológico. Mas vai lá, vai assistir um filme, vai se divertir, vai dar risada, vai ouvir uma piada que o colega manda. A gente acha chato, num momento de tristeza desse, um colega está me mandando piada, me mandando no seu... É bom mesmo, pega a piada, dá risada, olha uma coisa, olha um filme engraçado, vai ver uma comédia, vai ver alguma coisa que lhe traga alegria, felicidade. Vai ler, vai estudar. Ou o que mais tem agora na internet é vídeo aula de graça, agora, porque o pessoal, todo mundo resolveu colaborar com a quarentena. Graças a Deus os profissionais de todas as áreas estão botando um bocado de curso aí, as universidades estão aí botando curso, e deixa quem tem que cuidar da coisa de forma certa. Deixa quem tem que cuidar da ciência, o cientista que tem que procurar os remédios. Não fica procurando falsas esperanças, porque na hora que tiver de vir, a mão do divino é mais forte, ela vai vir e vai mostrar a hora que a coisa tem que resolver. Vai vir a vacina, vai vir o que for, mas vai vir no momento certo. Não fica procurando cura milagrosa agora, porque no momento não há. Não há. A cura somos nós. O que é que Deus está dizendo para a gente? É que a gente tem energia para nos curarmos nós mesmos. Nosso sistema imunológico. Nós já fomos feitos com a defesa. Entendeu? Deus já nos criou com a defesa. Já nos deu nossa defesa. Certo? Então, boa sorte. Fique em casa. Não saia. Aproveita para assistir aqueles filmes, aquelas séries, aquelas maratonas de série que você estava sempre querendo assistir, nunca teve tempo, para ler aquele livro que estava guardado em casa, que você nunca leu, para estudar aquele assunto que você nunca estudou. Então pronto, não fica o tempo todo na internet procurando sarna para se coçar. É a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento. Valeu, um grande abraço para todos e gratidão a todos, e que Deus nos abençoe e que a gente vai passar por isso, porque a humanidade tem passado por várias coisas. E a gente sempre é mais forte, porque Deus é nosso guia.